Vocês sabem como é acordar com o cheiro de gasolina no seu quarto, sentir que alguém jogou combustível na sua cama, nas suas roupas, querendo te queimar viva enquanto você dormia, minha própria filha. Juliana fez isso comigo. Ela jogou 5 litros de gasolina no meu quarto e acendeu um fósforo. Se eu não tivesse acordado com o cheiro, se não tivesse corrido para fora de casa, vocês não estariam me ouvindo agora. E eu estaria morta, queimada viva pela minha própria filha, tudo por causa da minha casa, tudo por pura ganância. E o que eu revelei sobre ela no tribunal chocou o Brasil inteiro, porque quando uma mãe resolve contar a verdade sobre a filha assassina, quando mostra as provas do que ela fez, aí vocês vão ver que maldade não tem limites. Sabe como é olhar nos olhos da sua própria filha e ver que ela queria te ver pegando fogo, ver que a pessoa que você carregou 9 meses no ventre, que ensinou a andar, que criou comme à mort, virou um demônio capaz de qualquer coisa por dinheiro. Se vocês têm filhos adultos, deixa esse like agora, porque depois que vocês ouvirem minha história completa, vão entender que até mesmo uma filha pode se transformar numa assassina fria, e quem sabe esse vídeo chegue na pessoa certa para evitar que outra mãe seja queimada viva. Me conta aí nos comentários. Vocês confiam cegamente nos seus filhos adultos. Acham que sangue do seu sangue nunca faria mal para vocês. Porque eu também pensava assim. Até a noite que a Juliana tentou me matar queimada. E compartilha esse vídeo para que cheguem mais pessoas, porque violência familiar pode chegar a esse extremo e toda mãe, todo pai, precisa saber dos sinais antes que seja tarde demais. Meu nome é Conceição Oliveira da Silva. Tenho 69 anos. Nasci e sempre vivi aqui em Santos, no litoral de São Paulo. Sou viúva há anos, aposentada, dona de uma casa própria que eu construí com muito suor, junto com meu falecido marido Carlos, durante 40 anos de trabalho duro. Durante toda a minha vida, eu fui uma mãe dedicada. Trabalhei como faxineira em casa de família para sustentar minha filha única, a Juliana. Acordava às 4 da manhã, pegava 3 ônibus para ir trabalhar. Voltava às 9 da noite, tudo para dar uma vida melhor para ela. Minha casa. Essa aqui atrás de mim, essa casa de 3 quartos com quintal grande, foi construída tijolo por tijolo com o dinheiro do meu trabalho e do Carlos. Cada cômodo representa anos de economia, de sacrifício, de sonhos realizados. É meu bem mais precioso. Minha única segurança na velhice. Quem me conhece aqui no bairro sabe que eu sou uma pessoa honesta, trabalhadora, religiosa. Vou à missa todo domingo. Ajudo os vizinhos quando posso. Nunca me meti em confusão com ninguém. Uma vida simples, mas digna, construída com muito esforço e honestidade. Juliana sempre foi minha única filha, meu único amor, minha razão de viver. Quando ela nasceu, prometi que daria tudo o que eu não tive na vida. Trabalhei feito uma condenada para ela estudar e ter roupas boas. Nunca passar necessidade como eu passei na infância. Ela estudou até o ensino médio. Fez um curso técnico de enfermagem. Sempre teve tudo do bom e do melhor que eu podia oferecer. Sacrifiquei minha própria vida, meus próprios sonhos, para realizar os sonhos dela. Mas vocês vão descobrir como uma filha aparentemente normal, educada, com profissão, pode se transformar numa criminosa fria e calculista. Como o amor de mãe pode cegar a gente para a verdadeira natureza assassina de quem a gente criou com tanto carinho? Vocês acreditam que uma filha pode tentar queimar a própria mãe viva por herança, que mesmo sendo educada, mesmo tendo tido uma criação com amor, isso não garante caráter. Deixem aí nos comentários se vocês já desconfiaram de algum parente próximo por causa de dinheiro, porque os sinais estavam lá. Eu que não soube ver, Juliana sempre foi uma menina difícil. Sabe, mas eu sempre pensava que era por causa das dificuldades da vida. Ela perdeu o pai quando tinha 15 anos. Ficou só comigo. Talvez por isso fosse meio rebelde.
Mas eu sempre achei, no fundo, ela me amava, que respeitava os sacrifícios que eu fiz por ela. Aos 18 anos, ela engravidou do namorado e foi morar com ele. Pensei, nossa, agora ela vai sossegar, constituir família, virar uma mulher responsável. Mas o relacionamento durou só 2 anos. Ela voltou para casa com meu netinho Gabriel. Uma criança linda que virou a luz da minha vida. Durante os 5 anos que a Juliana morou aqui comigo de novo, nossa relação era boa. Ela trabalhava no hospital como técnica de enfermagem, ganhava bem, ajudava com as despesas da casa e eu cuidava do Gabriel para ela poder trabalhar. Era uma vida tranquila. Harmonia. Mas aí, quando o Gabriel fez 7 anos, a Juliana conheceu o Marcelo, um homem casado, mais velho, com 2 filhas. Ela se apaixonou perdidamente por ele. Começou a falar que ia construir uma nova vida, que queria sair da minha casa, ter a independência dela. Mãe, o Marcelo vai se separar da esposa e casar comigo. Era isso que ela dizia todo dia. Vamos comprar uma casa. Vou levar o Gabriel. A gente vai ser feliz. E o apoiava. Claro, queria ver minha filha feliz, realizada, com uma família estruturada. O problema é que o Marcelo era um mentiroso, um baita de um malandro. Enrolou a Juliana por 2 anos com promessas falsas. Ele nunca se separou da esposa. Nunca casou com ela. Só usou minha filha como amante. E quando a esposa descobriu tudo, deu um ultimato: ou ele terminava com a Juliana, ou ela pedia o divórcio, e o covarde escolheu a família e abandonou a Juliana. Ela ficou destruída, deprimida, revoltada com a vida. Começou a beber, a faltar no trabalho. E foi aí que ela começou a olhar para mim e para minha casa com outros olhos. Mãe, por que a senhora não vende essa casa e divide o dinheiro comigo? Foi a primeira vez que ela falou em vender a minha casa. Filha, essa casa é a minha segurança. E é aqui onde eu quero morar. Mas a senhora podia vir morar comigo num apartamento menor. Eu expliquei que não queria morar em apartamento, que eu gostava da minha casa, do meu quintal, dos meus vizinhos de 40 anos. Juliana, meu amor, quando eu morrer, essa casa vai ser sua de qualquer jeito. Porque essa pressa toda... Foi aí que eu vi um brilho estranho nos olhos dela. Quando a senhora morrer, pode ser tarde demais. Mãe, eu preciso do dinheiro agora. A forma como ela falou aquilo me deu arrepios. Como se a minha morte fosse só uma questão de tempo, de conveniência para ela, como se eu fosse um investimento que precisava render logo. Se vocês estão percebendo que a Juliana já estava perigosa nesse ponto, deixa esse like e me conta nos comentários. Vocês venderiam a casa de vocês para dar dinheiro para um filho adulto, porque a pressão que veio depois foi muito. Mas muito a pior. Depois que eu deixei bem claro que não ia vender a minha casa, a Juliana mudou completamente de comportamento comigo. Ficou fria, calculista. Começou a fazer uma pressão psicológica todos os dias para me convencer de que eu não conseguia mais viver sozinha. Mãe, a senhora esqueceu de trancar a porta ontem à noite de novo. Mentira. Eu sempre tranco todas as portas antes de dormir. É mania de 40 anos. A senhora está ficando esquecida. Não percebe. Era manipulação pura. Cara, tentando me fazer acreditar que eu estava ficando maluca. Mãe, essa casa é muito grande para uma senhora da sua idade. E se acontece alguma coisa, e se a senhora cai, quebra uma perna, ninguém vai saber. Ninguém vai ouvir os gritos. Ela estava plantando medo na minha cabeça, tentando me assustar para eu aceitar vender. Começou a trazer gente estranha aqui sem me avisar. Corretor de imóveis que eu não chamei, Dona Conceição. Sua filha pediu para a gente avaliar a casa. Aparecia avaliador sem hora marcada. Vim fazer uma vistoria no imóvel para fins de venda. A Juliana estava se movimentando pelas minhas costas.
Juliana, por que você tá mandando gente aqui sem me avisar? Mãe, só tô adiantando o processo para quando a senhora se decidir. Decidir. Eu já tinha decidido. Não ia vender. Mas ela não aceitava a minha decisão de jeito nenhum. Ela trouxe até o Gabriel para me convencer, meu netinho, com 12 anos, falando: Vovô, por que a senhora não vende a casa? A gente podia morar num lugar mais bonito. Era a Juliana usando a criança como um fantoche. Colocando palavras na boca dele, Gabriel, meu amorzinho, quem foi que falou isso para você? A mamãe? Ela disse que a vovó tá sendo egoísta, que não quer ajudar a família. Egoísta. Eu, que trabalhei a vida inteira para ter essa casa, que sustentei a Juliana e o Gabriel durante anos, eu era a egoísta por não querer vender meu único patrimônio? Humanoat? A Juliana chegou bêbada em casa e explodiu. Mãe, a senhora vai vender essa casa querendo ou não? O tom era de ameaça pura. Como assim? Filha, a senhora vai entender que não tem escolha. Ou acontece alguma coisa que força a venda? Que tipo de coisa? Juliana. Acidentes acontecem. Mãe, principalmente com pessoas idosas que moram sozinhas, foi a primeira ameaça direta à minha vida. Minha própria filha estava me ameaçando de morte por causa de dinheiro. Naquela noite eu não consegui dormir. Fiquei pensando: será que a Juliana seria capaz de me fazer mal, de machucar a própria mãe por herança? Eu tentava expulsar esses pensamentos da cabeça, mas eles voltavam sempre. O medo começou a morar em mim. Vocês querem saber quando a Juliana mostrou que era capaz de matar, quando ela provou que não era mais minha filha, mas uma assassina fria? Vou contar. Mas me digam aí nos comentários. Vocês acham que filho tem direito de forçar pai ou mãe a vender o que é seu? Deixem aí a opinião de vocês. Uma semana depois daquela ameaça, começaram a acontecer umas coisas muito estranhas na minha casa. Eu voltei do mercado e a boca do fogão estava aberta. Um cheiro forte de gás pela cozinha inteira. Se eu não tivesse percebido, se tivesse acendido o fogão, teria explodido tudo. Juliana, você mexeu no fogão hoje. Não mexi em nada. Mãe, a senhora deve ter esquecido a boca aberta. Esquecido. Eu uso fogão há 50 anos. Nunca esqueci uma boca de gás aberta. Alguém tinha aberto de propósito. 2 dias depois, eu escorreguei no banheiro porque alguém tinha jogado sabão líquido no chão. Caí de costas. Bati a cabeça. Fiquei tonta. Se eu fosse uma pessoa mais frágil, podia ter quebrado o quadril, batido a cabeça mais forte. Juliana, quem foi que jogou sabão no chão do banheiro? Ninguém jogou sabão. Mãe, a senhora que escorregou porque tá ficando descuidada. Descuidada eu, que limpo essa casa há 40 anos. Que sei onde piso. Alguém tinha armado uma armadilha perigosa. Comecei a desconfiar que a Juliana estava sabotando a minha casa, criando situações de perigo para me forçar a sair. Era um plano diabólico. Causar acidentes domésticos para provar que eu não conseguia mais morar sozinha. Humanoat. Acordei com um barulho na cozinha. Eram 2 da madrugada. Levantei devagarinho e vi uma sombra mexendo perto do fogão. Quando acendi a luz, não tinha ninguém. Mas a boca do gás estava aberta de novo, e a janela da cozinha também estava aberta. Se eu não tivesse acordado, se o gás tivesse vazado a noite toda, de manhã a casa inteira estaria cheia de gás. Qualquer faísca, qualquer fósforo aceso e, bum, uma explosão total. Era uma tentativa de assassinato disfarçada de acidente. No dia seguinte, confrontei a Juliana diretamente. Filha, alguém tá entrando aqui de noite mexendo no fogão. Mãe, a senhora tá imaginando coisas. Talvez seja a hora de procurar um médico. Médico, ela queria me internar como louca. Eu não tô louca. Juliana, alguém quer me matar nessa casa.
Mãe, quem ia querer matar a senhora? A senhora não tem inimigos. Não tinha inimigos mesmo. Só tinha uma filha interesseira que queria minha herança antes da hora. Foi quando eu decidi instalar câmeras escondidas na casa, procurei uma empresa de segurança e expliquei a situação. Dona Conceição, vamos instalar umas câmeras bem discretas em pontos estratégicos. Se alguém estiver entrando aqui, a gente vai descobrir quem é. Se vocês acham que eu fiz certo em instalar as câmeras, deixe esse like e compartilha para que outros idosos vejam que é preciso se proteger até da própria família, porque o que as câmeras gravaram foi chocante. As câmeras foram instaladas numa segunda-feira. Na quarta-feira à noite, elas gravaram algo que me fez entender a verdadeira natureza da Juliana. Ela tinha uma cópia da chave da minha casa. Entrava durante a madrugada e sabotava tudo. No primeiro vídeo, a Juliana aparece às 2 da manhã, abrindo a boca do fogão e deixando o gás vazar. Depois abre todas as janelas para o gás se espalhar pela casa. Se eu dormisse profundamente, ia inalar gás a noite toda e amanhecer morta. No segundo vídeo, ela aparece jogando óleo no chão da cozinha e sabão líquido no banheiro, criando armadilhas para eu escorregar e quebrar algum osso. Se uma queda dessas me mandasse para o hospital, ela teria como me internar definitivamente. Mas o terceiro vídeo, Moi 2, foi o mais chocante de todos. A Juliana aparece cortando o fio do chuveiro elétrico com um alicate. Se eu fosse tomar banho na manhã seguinte, levaria um choque que podia me matar na hora. Era tentativa de homicídio. Com premeditação total, levei os vídeos para a polícia. O delegado ficou chocado. Dona Conceição, sua filha está tentando matá-la de várias formas. Isso é um crime gravíssimo. Vamos emitir um mandado de prisão. Prisão. Minha própria filha ia ser presa por tentar me assassinar, mas a Juliana foi mais esperta. Quando soube que eu tinha ido na polícia, ela desapareceu. Não apareceu mais em casa. Não atendia o telefone. Sumiu do mapa. O mandado foi expedido, mas ela estava foragida. 2 semanas depois, ela reapareceu. Veio aqui numa noite de sexta-feira, chorando, pedindo perdão. Mãe, eu estava desesperada por causa do Marcelo. Eu não sabia o que estava fazendo. Desespero não justifica tentativa de assassinato. Juliana, você tentou me matar várias vezes. Você cortou o fio do chuveiro. Abriu o gás. Jogou óleo no chão. Mãe, eu só queria assustar a senhora para vender a casa. Eu nunca quis te machucar de verdade. Mentira. Cortar fio elétrico é para matar, não para assustar. Filha, você tá com um mandado de prisão expedido. Você precisa se entregar. Mãe, me ajuda. Por favor. Conversa com a polícia. Diz que foi um mal-entendido. Mal-entendido. Tentativa de homicídio é mal-entendido. Ela realmente achava que eu ia protegê-la. Eu disse que só retiraria a queixa se ela assinasse um documento renunciando a qualquer direito sobre a minha casa. Se você quer tanto que eu morra para ficar com a herança, então você não merece herança nenhuma. Ela ficou furiosa com a minha proposta. Mãe, a senhora não pode me deserdar. Eu sou sua única filha. Posso sim. Val, filha que tenta matar a mãe não merece nada. Foi quando eu vi o ódio puro nos olhos dela. Um ódio que eu nunca tinha visto antes. O ódio de quem perdeu tudo. A Juliana saiu daqui naquele dia jurando vingança. A senhora vai se arrepender de ter feito isso comigo. Mãe, vai se arrepender muito. Era uma ameaça clara, direta, mas eu não imaginava que ela seria capaz do que ela fez. 3 dias depois, numa terça-feira à noite, a Juliana voltou para executar o seu plano final. Era matar a mãe queimada e herdar a casa como única herdeira. O fogo destrói evidências. Né? Pareceria um acidente doméstico. Perfeito para uma assassina.
Eu estava dormindo quando acordei com um cheiro estranho. Um cheiro de gasolina. Forte. Penetrante. Enjoativo. Pensei que fosse vazamento de algum carro na rua, mas o cheiro estava vindo de dentro de casa, do meu próprio quarto. Acendi a luz e vi algo que me fez gelar de terror. Minha cama estava encharcada de gasolina. Minhas roupas no guarda-roupa. Pingando combustível. O chão do quarto todo molhado. Alguém tinha despejado litros de gasolina ali, querendo me queimar viva. Corri para a sala e vi a Juliana, parada na porta da cozinha, com uma caixa de fósforos na mão. O sorriso diabólico no rosto dela me fez entender que ela tinha enlouquecido completamente. Não era mais a minha filha, era uma assassina psicopata. Juliana, o que você fez? Eu fiz o que tinha que ser feito. Mãe, a senhora não quis me dar a casa em vida. Então vai me dar na morte. Ela acendeu um fósforo e jogou no chão da sala. O fogo se espalhou rapidamente pela gasolina. Eu corri para a porta da frente. Mas a Juliana tinha trancado com a chave. Você não vai sair daqui viva. Mãe, gritei por socorro. Bati na porta. Mas os vizinhos estavam dormindo. O fogo estava se espalhando, a fumaça ficando densa. Consegui quebrar uma janela da cozinha e pular para o quintal. Machuquei a perna, mas escapei das chamas. A Juliana não esperava que eu conseguisse sair viva. Quando ela me viu no quintal, ficou desesperada. Calma. Como a senhora conseguiu sair? Os vizinhos acordaram com o barulho e chamaram os bombeiros e a polícia. A Juliana tentou fugir pelos fundos, mas foi presa em flagrante. A casa ficou meio queimada, mas as câmeras de segurança gravaram tudo. Tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe dentro do carro da polícia. A Juliana gritava. Ela mereceu. Sempre foi egoísta. Nunca me deu nada. Como nunca dei nada, trabalhei a vida toda por ela. Criei ela sozinha. Dei tudo o que eu podia. E o pagamento foi quase ser queimada viva. Esta é só a primeira parte da minha história. O que aconteceu no tribunal. As revelações que eu fiz sobre a Juliana. A sentença que ela recebeu. Isso vocês ainda vão saber se chegarem até aqui. Deixa esse like para me dar força para continuar. E compartilhe esse vídeo para que cheguem mais mães. MySpace? Porque filho que tenta matar pai por herança existe. E todo mundo precisa saber disso para se proteger. Vocês ficaram sabendo que a Juliana tentou me queimar viva, mas querem saber o que aconteceu quando ela foi presa, como ela reagiu na delegacia e, principalmente, vocês querem saber o que eu revelei sobre ela no tribunal que chocou o Brasil inteiro, porque o que eu falei sobre a minha própria filha foi tão devastador que até o juiz ficou sem palavras. Juliana achava que ia conseguir se safar, que ia inventar uma historinha e todo mundo ia acreditar. Mas quando chegou a minha vez de falar no tribunal, quando eu contei a verdade completa sobre o monstro que eu criei, aí sim, o Brasil inteiro entendeu que tipo de psicopata ela realmente era. Se vocês querem saber o que uma mãe é capaz de fazer para buscar justiça, deixe esse like agora, porque o que vem a seguir vai chocar vocês. E compartilha para que outras pessoas vejam até onde pode chegar a maldade de um filho. A Juliana foi levada para a delegacia de Santos às 3 da madrugada, Elguemera. Com as mãos queimadas de tanto mexer com gasolina, eu fui junto para dar meu depoimento. Queria ver a cara dela quando fosse confrontada com as provas. O delegado. Dr. Roberto. Começou o interrogatório. Juliana da Silva. Você está presa por tentativa de homicídio qualificado contra sua própria mãe. Sabem qual foi a reação dela? Ela riu. Riu na cara do delegado. Como se fosse uma piada. Vocês não vão conseguir provar nada. Essas foram as primeiras palavras dela. Nem perguntou se eu estava bem. Se eu tinha me machucado. Se a casa tinha queimado muito. Só pensava em como se livrar da prisão. Típico de psicopata. Juliana, nós temos tudo gravado pelas câmeras de segurança.
O delegado mostrou os vídeos, ela despejando a gasolina no meu quarto, acendendo o fósforo, trancando a porta. Onde está a inocência nisso? Ela ficou pálida quando viu as imagens. Foi legítima defesa. Podem acreditar nisso, legítima defesa. Minha mãe me ameaçou primeiro. Como assim ela te ameaçou? Ela disse que ia me deserdar, que ia me tirar do testamento. Eu só me defendi. Se defender tentando queimar uma pessoa viva, foi aí que eu explodi. Juliana, você tentou me matar queimada. Como isso é defesa? Ela me olhou com um ódio puro. A senhora sempre foi egoísta. Mãe, nunca pensou em mim. Só em si mesma. Egoísta. Eu, que trabalhei a vida toda para ela. O advogado dela chegou e tentou calar a boca dela. Juliana, não fale mais nada sem a minha presença. Mas ela estava descontrolada. Falando as verdades sem perceber, ela mereceu. Doutor sempre me humilhou. Nunca me deu o valor que eu mereço. Que valor você merece por tentar assassinar sua própria mãe? O delegado perguntou. Eu merecia herdar essa casa há muito tempo. Por que esperar ela morrer de velhice? Foi quando eu entendi. A Juliana me via como um investimento que demorava para render. Se vocês estão vendo que a Juliana não tinha nenhum pingo de arrependimento, deixe esse like e me digam nos comentários. Vocês acreditam que um filho pode ser tão frio assim? Porque para mim, Kara, aquela não era mais a minha filha. Enquanto a Juliana ficava presa, a polícia investigou a vida dela e descobriu coisas que me fizeram perceber que eu não a conhecia. A Juliana não era só interesseira. Ela era uma criminosa profissional. Há anos, investigaram a conta bancária dela e acharam depósitos suspeitos. Dona Conceição. Sua filha recebeu muito dinheiro nos últimos anos, e sempre de pessoas idosas que morreram logo depois. Era um padrão claro. Juliana se aproximava de velhinhos e eles morriam. Quais pessoas? Delegado, Marcelo, o ex-namorado dela. Morreu aos 42 anos. Saudável, deixou um apartamento para ela. Dona Rosa, uma vizinha de 80 anos. Morreu envenenada. Deixou a casa para Juliana. Seu Joaquim, um paciente do hospital, infarto súbito, deixou um seguro de vida em favor dela. 3 mortes suspeitas. 3 heranças para Juliana. Coincidência demais para ser só acaso. Delegado, o senhor acha que ela matou essas pessoas? Vamos exumar os corpos para uma nova necrópsia. Se confirmar envenenamento, Juliana vai responder por múltiplos homicídios. Múltiplos homicídios. Minha filha era uma assassina em série. Meu Deus do céu! Como uma mãe pode ser tão cega para não perceber que criou um monstro? Comecei a me culpar, a pensar onde foi que eu errei na educação dela. Mas o delegado me tranquilizou. Dona Conceição, psicopatas nascem assim. Não é culpa da criação. Sua filha enganou muita gente. Não só a senhora. Era verdade. Juliana enganava todo mundo com aquela carinha de anjo e um coração de demônio. Encontraram na casa dela um caderno com uma lista de futuras vítimas. Idosos solitários. Pessoas doentes. Gente com patrimônio. Era um catálogo da morte. Juliana estudava os alvos como uma predadora profissional. Dona Conceição. Tem mais de 20 nomes nesta lista. Sua filha planejava matar dezenas de pessoas. 20 nomes. A Juliana ia transformar o assassinato numa profissão. Eu era só mais uma vítima na lista dela. Vocês conseguem imaginar o que é descobrir que sua filha planejava matar 20 pessoas, que você criou uma serial killer no seu próprio colo? Me digam nos comentários como vocês se sentiriam nessa situação. Se vocês estão chocados com essas revelações, deixa esse like para me dar força. E compartilha, para que outras famílias vejam que um psicopata pode estar em qualquer lugar, até dentro da própria casa.
Descobrir que minha filha era uma assassina em série me destruiu completamente. Passei semanas sem dormir. Zem coma direito. Me perguntando onde foi que eu errei. Como uma mãe falha tanto na criação de um filho, procurei uma psicóloga para me ajudar, doutora Carmen. Como uma pessoa normal vira uma assassina? Dona Conceição. A psicopatia é um transtorno, muitas vezes de origem genética, nem sempre tem a ver com a criação. A senhora fez o melhor que pôde. Mas, doutora, eu devo ter falhado em alguma coisa. Psicopatas são manipuladores natos desde a infância. Eles fingem amor, imitam emoções, enganam até os próprios pais. Não se culpe por não ter percebido. Mesmo assim, eu me sentia responsável. Comecei a lembrar de sinais da infância, que na época pareciam coisas normais. A Juliana com 6 anos, acidentalmente matando passarinhos. Aos 10 anos, envenenando o cachorro da vizinha para ver o que acontecia, sempre experimentando com a morte. Mamãe, o gatinho parou de se mexer. Era assim que ela falava quando matava algum animal. Sem emoção, sem tristeza, como se fosse uma experiência científica. E eu pensava que era só curiosidade de criança. Na adolescência, a Juliana nunca chorava em velórios. Ela ficava observando as pessoas chorando com interesse, como se estivesse estudando reações que ela mesma não conseguia sentir, e eu achava que ela era só forte emocionalmente. Lembrei da vez que ela me disse: mãe, deve ser fácil matar uma pessoa sem ninguém descobrir. Ela tinha 15 anos. Pensei que era coisa de algum filme que ela tinha visto. Na verdade, ela já estava planejando o futuro dela. A psicóloga me explicou. Psicopatas mantêm relacionamentos apenas quando há algum benefício. Quando a senhora se tornou um obstáculo, virou um alvo. Um obstáculo. Era assim que a minha filha me via. Entendi que todos os eu te amo. Mãe, todos os presentes, todos os momentos de carinho, era mentira. A Juliana nunca me amou de verdade. Só me usou enquanto era conveniente para ela. Se vocês estão entendendo a dor que é descobrir que um filho nunca te amou, deixa esse like, porque essa descoberta dói mais que qualquer facada no peito 3 meses depois da prisão. O promotor me chamou para preparar o julgamento. Dona Conceição. Este caso ganhou repercussão nacional. O Brasil inteiro está acompanhando. O seu depoimento será decisivo para condenar a Juliana. Doutor Paulo, o que eu devo falar no tribunal? A verdade completa sobre a sua filha. Não tenha pena. Não sinta culpa. A Juliana é perigosa e precisa ficar presa para sempre. Era verdade. A Juliana não podia voltar para as ruas. As necrópsias confirmaram tudo. O Marcelo morreu envenenado com digitálico, Dona Rosa com arsênico, Seu Joaquim com morfina roubada do hospital. Juliana tinha matado 3 pessoas e tentado me matar. Era uma serial killer confirmada. Se for condenada por todos os crimes, pode pegar mais de 80 anos de prisão. 80 anos. Juliana ia morrer na cadeia. Ela merece. Doutor, quantas pessoas mais ela ia matar se não fosse presa? O caso virou manchete nacional. Técnica de enfermagem. Mata idosos por herança. Filha tenta queimar mãe viva. A serial killer da família era um circo midiático, mas necessário para alertar outras famílias. Jornalistas me procuravam todo dia. Dona Conceição, como a senhora se sente sabendo que sua filha é uma assassina? Como uma mãe se sente destruída, traída, mas também aliviada por estar viva e poder fazer justiça? A defesa da Juliana tentou de tudo. Insanidade mental, legítima defesa, influência de drogas. Nada colava. As evidências eram claras. Eram assassinatos premeditados, planejados friamente. A Juliana tentou me procurar na prisão. Mandou uma carta pedindo para eu visitá-la. Mãe, preciso explicar tudo para a senhora. Explicar o quê? Como tentou me queimar viva.
Como matou 3 pessoas inocentes. Decidi visitar ela uma única vez, queria olhar nos olhos dela e dizer que eu não ia perdoar, que ela ia pagar por tudo o que fez. Era a minha despedida da filha que eu pensei que tinha. A Juliana estava magra, pálida, com aquele uniforme laranja de presidiária. Quando me viu, tentou chorar, mas as lágrimas eram falsas. Psicopata não consegue sentir tristeza de verdade. Mãe, que bom que a senhora veio. E eu preciso explicar tudo. Explicar o quê? Juliana. Como você tentou me matar queimada? Eu estava doente. Mãe, não sabia o que estava fazendo. Mentira. Ela sabia exatamente o que fazia. Há anos. E o Marcelo e a Dona Rosa e o seu Joaquim. Você também estava doente quando matou eles. Ela ficou em silêncio. Não tinha como negar as evidências das necrópsias. Foram acidentes. Mãe? Acidentes com veneno específico, Juliana. Você é uma assassina. Você matou 3 pessoas e tentou me matar. Não tem desculpa para isso. Mãe, eu sou sua filha. A senhora tem que me apoiar. Me defender. Você deixou de ser minha filha no momento em que despejou gasolina no meu quarto, mas mãe, me perdoa. Eu vou mudar. Você é diferente. Juliana, psicopata não muda. Você sempre vai ser perigosa. Por isso você vai ficar presa pelo resto da sua vida. Ela ficou furiosa quando percebeu que não ia me convencer. A senhora é uma velha egoísta. Foi por isso que eu fiz o que eu fiz. Ali estava a Juliana verdadeira. Sem máscara. Sem fingimento. Puro ódio e maldade. Obrigada por confirmar que eu tomei a decisão certa. Que decisão? De nunca mais te ter como filha. Agora você é só uma criminosa que eu tive o azar de criar. Foram as últimas palavras que troquei com ela. Saí daquela prisão aliviada. No caminho de volta, senti uma paz pela primeira vez em meses. Eu tinha feito a coisa certa. Juliana era perigosa. Merecia a cadeia. Eu não ia me deixar manipular por um falso arrependimento. Se vocês acham que eu fiz certo em cortar a relação com a Juliana, deixe esse like e me digam. Vocês perdoariam um filho assassino? Porque para mim, não existe perdão para quem mata por dinheiro. O julgamento foi marcado para setembro. O tribunal estava lotado. Jornalistas, curiosos, famílias das outras vítimas. O Brasil inteiro queria ver a Juliana sendo julgada. Era o caso criminal do ano. O juiz, Dr. Fernando, abriu a sessão. Este é um dos casos mais graves que já presidi. Múltiplos homicídios praticados por uma serial killer contra a própria família e pessoas vulneráveis. Juliana entrou algemada, escoltada por 4 policiais. Estava diferente, cabelo cortado curto, sem maquiagem, com aquela cara de quem sabia que não tinha mais jeito. O Brasil inteiro ia ver ela sendo condenada. O promotor apresentou as evidências uma por uma. Os vídeos da tentativa de incêndio, os laudos das necrópsias provando o envenenamento, o caderno com a lista de futuras vítimas, o arsenal de venenos encontrado na casa dela. Senhores jurados, vocês vão julgar uma das assassinas mais frias da história deste país. Esta mulher transformou o assassinato em profissão, matava idosos vulneráveis para roubar suas heranças. O promotor estava implacável. Quando chegou a minha vez de depor, o tribunal ficou em silêncio total. Era o momento que todo mundo esperava. A mãe da serial killer ia contar a verdade sobre a filha assassina. Eu levantei da cadeira. Caminhei até o microfone. Olhei diretamente para a Juliana. E falei a frase que chocou o Brasil inteiro. Senhores jurados, eu que criei esse monstro. Peço que a condenem à pena máxima, porque a Juliana não é mais minha filha, é uma assassina que merece apodrecer na cadeia. O tribunal explodiu. Jornalistas correndo para os telefones, jurados impressionados. Juliana tentou gritar alguma coisa.
mas os seguranças a contiveram. Era a primeira vez na história que uma mãe pedia a pena máxima para a própria filha em rede nacional. Minha filha matou 3 pessoas inocentes e tentou me queimar viva, e planejava matar mais 20 idosos. Por isso eu, como mãe, peço justiça máxima, que ela nunca mais saia da prisão, para não matar mais ninguém. As câmeras de TV focaram no meu rosto enquanto eu falava. O Brasil inteiro viu uma mãe condenando a própria filha. Foi um momento histórico da justiça brasileira, um momento que ficou marcado para sempre. O que aconteceu depois dessa declaração? A reação da Juliana. A sentença que ela recebeu. Isso vocês vão saber. Se chegaram até aqui, deixa esse like e compartilha, para que mais pessoas vejam que às vezes é preciso escolher entre família e justiça. Eu escolhi a justiça e não me arrependo. Vocês viram que eu pedi a pena máxima para minha própria filha em rede nacional, mas querem saber a reação da Juliana, como ela reagiu quando ouviu a própria mãe pedindo cadeia para ela e a sentença que o juiz deu, porque quando o Brasil inteiro viu uma mãe condenando a filha assassina. Isso virou história. A Juliana tentou me atacar ali mesmo? No tribunal. Gritou coisas que fizeram o país inteiro entender que tipo de monstro ela realmente era. E quando o juiz leu a sentença, quando disse quantos anos ela ia ficar presa, aí vocês vão ver que a justiça, às vezes, funciona. Se vocês querem saber como termina essa história de horror, deixa esse like agora, porque o que aconteceu depois da minha declaração no tribunal foi ainda mais chocante, e compartilha, para que outras pessoas vejam que justiça vale mais que sangue. Quando eu terminei de falar que queria a pena máxima para Juliana, o tribunal ficou num silêncio total por uns 10 segundos. Todo mundo processando o que tinha acabado de ouvir, uma mãe pedindo cadeia para a própria filha em rede nacional. De repente, a Juliana explodiu. Levantou da cadeira. Tentou correr na minha direção, gritando: "Sua velha maldita, eu devia ter te queimado mesmo." Os seguranças tiveram que segurá-la. Com força, ela estava fora de si, mostrando sua verdadeira face para o Brasil inteiro. Vocês não sabem de nada. Ela gritava para os jurados. Ela sempre foi egoísta. Nunca me deu nada, eu merecia essa taça há muito tempo. Era exatamente o que o Brasil precisava ouvir. A Juliana se condenando com a própria boca. O juiz bateu o martelo. Ordem no tribunal are. Sente-se ou será retirada. Mas a Juliana não parava de gritar: "Mãe desgraçada por sua causa. Eu vou ficar presa, você devia estar morta." Cada palavra era uma prova da maldade dela. Juliana da Silva. Controle-se, ou eu ordeno a sua remoção. O juiz estava vermelho de raiva, mas a Juliana continuou. Devia ter usado mais gasolina. Devia ter trancado melhor a porta. Ela estava confessando a tentativa de assassinato na frente de todo mundo. Os advogados dela tentavam calá-la, mas já era tarde. Juliana tinha confessado tudo em rede nacional. Sim, eu tentei matar ela. E tentaria de novo, ela não merece viver. O próprio tribunal virou a maior prova contra ela. Foram 5 minutos de loucura total. Juliana singando, gritando, confessando, ameaçando. E as câmeras de TV gravando tudo, ao vivo. O Brasil inteiro vendo uma psicopata em surto completo. Quando finalmente conseguiram acalmá-la, o estrago estava feito. Juliana tinha destruído qualquer chance de defesa que ainda tinha. Tinha mostrado para o país inteiro que era exatamente o monstro que eu disse que ela era. O promotor nem precisou falar mais nada. Senhores jurados, vocês acabaram de ver com os seus próprios olhos. A rei confessou, ameaçou, mostrou total ausência de arrependimento. Eu peço a condenação máxima. Se vocês viram que a Juliana se condenou sozinha, deixe esse like e me digam nos comentários. Vocês acreditam que uma filha pode odiar tanto a própria mãe? Porque o que ela falou depois foi ainda pior. Depois do surto da Juliana,
O tribunal ouviu outros depoimentos que provaram que ela era uma serial killer profissional. A primeira foi Dona Margarida, vizinha da Dona Rosa, que a Juliana envenenou. Senhores jurados, a Juliana ia na casa da Dona Rosa todo dia. Levava comida, remédio, fazia companhia. Dona Rosa confiava nela como se fosse uma filha. Até que um dia, a Dona Rosa amanheceu morta. E a Juliana apareceu com um testamento deixando a casa para ela. A senhora desconfiou. O promotor perguntou. Desconfiei. Sim, a Dona Rosa estava ótima de saúde. Não tinha doença nenhuma. Como é que ela morreu assim? De uma hora para outra. Era o padrão? Juliana se aproximava. E a pessoa morria. O segundo depoimento foi do filho do Marcelo, o ex-namorado que a Juliana envenenou. Meu pai era saudável. Trabalhava na construção civil há 20 anos. Nunca teve problema de coração. Aí ela conheceu a Juliana e em 6 meses estava morto. Seu pai mudou alguma coisa depois que conheceu a Juliana. Mudou tudo. Fez um testamento deixando o apartamento para ela. Brigou com a nossa família. Disse que ia casar com a Juliana e que a gente não merecia nada. Manipulação total. E a morte. Meu pai jantou na casa da Juliana numa sexta-feira. Passou mal durante a madrugada e chegou morto no hospital. Disseram que foi infarto. Mas agora a gente sabe que foi veneno. Mais uma vítima da Juliana. O terceiro depoimento foi da enfermeira-chefe do hospital onde a Juliana trabalhava. A Juliana tinha acesso a medicamentos controlados. Várias vezes nós flagramos ela roubando morfina, digitálicos, remédios letais. A gente achava que ela vendia na rua. Vocês tomaram alguma providência? Advertimos ela várias vezes. Mas ela era esperta. Roubava pouco de cada vez. Leis de farmácias diferentes. E sempre tinha uma desculpa pronta. Juliana era uma criminosa profissional há anos. Pacientes morriam mais quando a Juliana estava de plantão. Estatisticamente. Sim, a taxa de mortalidade no setor dela era 3 vezes maior que a dos outros. Mas a gente nunca conseguiu provar uma relação direta. Agora, estava tudo provado. Cada depoimento mostrava o mesmo padrão. Juliana se aproximava de pessoas vulneráveis, ganhava confiança, aparecia em testamentos. E as pessoas morriam. Era uma máquina de matar funcionando há anos. Vocês estão vendo que a Juliana enganou muita gente. Não só a mim, que ela era uma predadora profissional. Me digam nos comentários. Vocês confiariam numa pessoa assim se não soubessem da verdade? Se vocês estão percebendo que a Juliana era perigosa para a sociedade inteira, deixe esse like e compartilhe, para que outras famílias vejam os sinais de filhos psicopatas antes que seja tarde. O advogado da Juliana, o Dr. Marcelo, tentou todas as estratégias possíveis para livrar ela da cadeia. Primeira tentativa, insanidade mental. Minha cliente sofre de transtornos psiquiátricos graves. Ela não sabia o que estava fazendo. O promotor destruiu essa defesa rapidamente. Doutor, sua cliente planejou múltiplos assassinatos durante anos. Estudou métodos. Testou venenos. Escolheu vítimas. Onde está a insanidade nisso? Era premeditação total. Segunda tentativa, legítima defesa. Juliana se sentia ameaçada pela mãe. Agiu em estado de necessidade. O tribunal inteiro riu dessa. Como tentar queimar alguém vivo é legítima defesa. Absurdo total. Terceira tentativa. Desespero financeiro. Minha cliente estava desesperada. Precisava de dinheiro para sobreviver. Mentira. Juliana ganhava bem. Tinha casa. Caro. Não passava necessidade nenhuma. Quarta tentativa. Influência de drogas. Juliana estava sob o efeito de medicamentos que alteraram seu comportamento. O exame toxicológico mostrou que ela estava sóbria durante todos os crimes. Quinta tentativa. Trauma infantil.
Juliana sofreu abusos na infância que moldaram sua personalidade. Eu explodi quando ouvi isso. Mentira. Juliana teve uma infância normal. Nunca sofreu abuso nenhum. Sexta tentativa: síndrome de alienação parental. A mãe manipulou a Juliana durante anos, criando ressentimento. Mais absurdo ainda. Eu que sustentei a Juliana a vida toda, que trabalhei para dar tudo para ela. Última tentativa: pedido de clemência. Peço aos senhores jurados que considerem a juventude da ré, sua condição de mãe, suas possibilidades de reabilitação. Juliana tinha 35 anos. Não era tão jovem assim. E mãe que mata não merece clemência. Cada tentativa da defesa era mais ridícula que a anterior. O advogado estava desesperado. Ele sabia que não tinha como livrar a Juliana. As evidências eram irrefutáveis. As confissões claras. A melhor parte foi quando o promotor rebateu todas as defesas de uma vez só. Senhores jurados, vocês ouviram 7 estratégias diferentes da defesa. Isso só prova uma coisa: a defesa sabe que a ré é culpada. Não existe um argumento real. Só desespero. Se vocês acham que a defesa da Juliana foi patética, deixe esse like, porque quando alguém mata várias pessoas, não tem defesa que salve mesmo. Chegou a hora das alegações finais. O promotor, Dr. Paulo, se levantou e fez um discurso que emocionou o tribunal inteiro. Senhores jurados, hoje vocês julgam uma das criminosas mais perigosas da história do Brasil. Juliana da Silva não é uma filha que perdeu o controle. É uma serial killer que transformou o assassinato em profissão. Ela matou pelo menos 3 pessoas inocentes e tentou matar a própria mãe, e planejava matar mais 20. Esta mulher estudava suas vítimas como um predador estuda a presa. Escolhia idosos solitários, pessoas vulneráveis, ganhava a confiança e depois matava. Friamente. Tudo por dinheiro. Vocês viram que ela não demonstra arrependimento nenhum. Pelo contrário, confessou aqui mesmo que tentaria matar a mãe de novo. Isso prova que ela é irrecuperável, que sempre será perigosa. Por isso, eu peço a condenação máxima: homicídio qualificado por motivo torpe contra 3 vítimas, tentativa de homicídio qualificado contra a própria mãe, mais de 80 anos de prisão. O advogado de defesa tentou um último apelo emocional. Senhores jurados, lembrem-se que a Juliana também é uma vítima de uma sociedade que não ofereceu o tratamento psiquiátrico adequado. Era ridículo. Juliana tinha acesso a plano de saúde, trabalhava em hospital, conhecia médicos. Se quisesse tratamento, teria conseguido. O problema dela não era a falta de tratamento, era a falta de caráter. Peço que considerem a possibilidade de reabilitação. A Juliana ainda pode se tornar uma pessoa produtiva para a sociedade. Produtiva. Ela era produtiva sim. É morta gente inocente. O promotor teve direito à tréplica. Senhores jurados, não se deixem enganar por lágrimas falsas. Psicopatas são manipuladores natos. A Juliana está tentando enganar vocês. Como enganou as suas vítimas? Se ela sair da prisão, ela vai matar de novo. É estatística comprovada. Serial killers não se recuperam. Por isso a sociedade precisa estar protegida dela para sempre. Os 8 jurados saíram para deliberar. Todo mundo no tribunal estava ansioso. Eu rezava para que fizessem justiça, para que a Juliana ficasse presa para sempre. 2 horas depois, eles voltaram com o veredito. O porta-voz do júri, senhor de uns 3 anos, leu a decisão. Após analisar todas as provas e depoimentos, chegamos ao seguinte veredito: quanto ao homicídio de Marcelo Silva, culpada por homicídio qualificado por motivo torpe, o tribunal suspirou, aliviado. Era a primeira condenação. Quanto ao homicídio de Rosa Pereira, culpada por homicídio qualificado por motivo torpe, segunda condenação. Juliana estava ficando pálida
quanto ao homicídio de Joaquim Santos, culpada por homicídio qualificado por motivo torpe. Terceira condenação. 3 homicídios confirmados, quanto à tentativa de homicídio contra Conceição Oliveira da Silva, culpada por tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe. Quarta condenação. Contra a própria mãe. Juliana desabou quando ouviu todos os vereditos. Ela sabia que ia ficar presa pelo resto da vida. Tentou curar. Mas ninguém ali tinha pena. Tinha matado gente demais para merecer compaixão. O juiz marcou a sessão de sentença para a semana seguinte. A ré permanecerá presa. Aguardando a dosimetria da pena, Juliana ia descobrir quantos anos ficaria na cadeia. Saí do tribunal aliviada. A justiça tinha sido feita, Juliana ia pagar por todos os seus crimes. O Brasil inteiro tinha visto que uma filha pode ser a pior inimiga de uma mãe. Se vocês ficaram aliviados com a condenação da Juliana, deixe esse like e me digam nos comentários, vocês acham que ela mereceu? Porque para mim, mereceu foi pouco ainda. Uma semana depois, voltamos ao tribunal para a leitura da sentença. Ao juiz, Dr. Fernando. Estava muito sério. Juliana da Silva. Em 40 anos de magistratura, eu nunca presenciei crimes tão bárbaros quanto os seus. Você demonstrou frieza, crueldade e uma total ausência de sentimentos humanos. Você matou 3 pessoas inocentes por dinheiro e tentou matar a própria mãe que te criou com amor. Pelos crimes de triplo homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, eu a condeno a 95 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. 95 anos. Juliana ia morrer na prisão. Nunca mais ia ser. Nunca mais ia matar ninguém. O tribunal aplaudiu a sentença. Era justiça de verdade, sem direito à progressão de regime pelos primeiros 30 anos, considerando a gravidade dos crimes e o perigo que a ré representa. Ela permanecerá em isolamento. 30 anos na solitária. Juliana tentou gritar alguma coisa, mas os policiais já estavam levando ela embora. Foi a última vez que eu vi a minha ex-filha. Ela saiu algemada, corando, sabendo que nunca mais seria livre. Saí do tribunal em paz. Eu tinha feito a coisa certa. Juliana ia apodrecer na cadeia. E o mundo estava mais seguro. Nenhuma outra família ia sofrer o que eu sofri. Se eu chegar a matar aqui, deixa esse like e compartilha. Porque essa história precisa ser conhecida, precisa alertar outras famílias. Vocês viram a Juliana sendo condenada a 95 anos de prisão, mas querem saber como eu reconstruí minha vida depois de descobrir que criei uma serial killer. Como eu virei um símbolo nacional da luta contra a violência familiar e a minha. Mensagem final para todas as mães do Brasil que podem estar vivendo o mesmo pesadelo, porque depois que o caso ganhou repercussão nacional, minha vida mudou completamente. Eu recebi milhares de cartas de outras mães que passaram por situações parecidas e descobri que a Juliana não era uma exceção, era apenas mais uma, numa epidemia silenciosa que mata famílias inteiras. Se vocês querem saber como uma mãe se reconstrói depois de ser traída pelo próprio sangue, deixe esse like agora, porque o que eu vou contar pode salvar a vida de outras famílias. E compartilha, para que chegue em quem mais precisa ouvir. Depois da condenação da Juliana, voltei para minha casa. Destruída emocionalmente. A casa estava meio queimada. Cheirava a fumaça. As paredes estavam pretas. Era o reflexo perfeito do que eu sentia por dentro, tudo destruído. Meus vizinhos foram fundamentais na minha recuperação. A dona Francisca, que mora aqui do lado há 20 anos, foi a primeira a me ajudar. Conceição, minha querida, você vai ficar na minha casa até reformar a sua. Não aceito não como resposta. Ah, dona Francisca, não quero dar trabalho. Trabalho você que me deu força quando meu marido morreu. Agora é a minha vez de retribuir. Era disso que eu precisava. De gente boa me lembrando que nem todos os filhos são monstros.
As primeiras semanas foram as piores. Eu acordava de madrugada sentindo o cheiro de gasolina. Tinha pesadelos constantes com a Juliana tentando me queimar. Tinha crises de pânico quando ouvia barulho de fósforo acendendo. A psicóloga, a Carmen, me orientou. Dona Conceição, o que a senhora está sentindo é normal. É a síndrome do estresse pós-traumático. Vai levar um tempo para se recuperar. Tempo. Era exatamente o que eu achava que não tinha mais. Doutora, eu tenho 69 anos. Será que vale a pena recomeçar tudo? Vale. Sim, a senhora sobreviveu a uma serial killer. Tem uma força que a maioria das pessoas nunca vai ter. Era verdade. Se eu sobrevivi a Juliana, podia sobreviver a qualquer coisa. Comecei a reforma da casa devagar. Primeiro o quarto onde a Juliana despejou a gasolina, pintei de azul claro, a cor da paz. Troquei toda a mobília. Comprei uma cama nova. Queria apagar qualquer lembrança daquela noite de terror. A cozinha foi mais difícil. Era lá que a Juliana guardava os venenos que usava para matar. Eu quebrei todos os azulejos. Refiz tudo. Queria ter certeza de que não tinha nenhum resíduo químico perigoso ali. 6 meses depois, a casa estava pronta. Nova. Limpa. Sem rastros da maldade que rolou ali. Era o símbolo da minha própria renovação. Eu também estava me tornando uma pessoa nova. Se vocês acham que eu fiz certo em reconstruir tudo do zero, deixa esse like e me digam nos comentários. Vocês teriam força para recomeçar depois dos 60? Porque eu descobri que idade é só um número quando a gente tem um propósito. 3 meses depois do julgamento, minha história começou a ganhar uma dimensão nacional. O primeiro programa de TV que me convidou foi o Domingo Espetacular da Record. Dona Conceição, nós queremos contar a sua história para o Brasil. No início, eu tive medo de aparecer na televisão. E se as pessoas me julgarem e se disserem que a culpa foi minha? A produtora me tranquilizou. Dona Conceição, a senhora é uma heroína. A senhora salvou dezenas de vidas ao denunciar sua filha. A entrevista foi ao ar num domingo à noite e quebrou o recorde de audiência. 25 milhões de brasileiros assistiram à minha história. Era mais gente do que vota para presidente. O Brasil inteiro conheceu o caso da Juliana. No dia seguinte, meu telefone não parava de tocar. Jornalistas do país inteiro querendo entrevista. Dona Conceição, pode falar no Fantástico. Pode vir no programa do Ratinho. Que tal o Caldeirão do Hulk? Todo mundo queria ouvir a minha história, mas o que mais me emocionou foram as cartas. Chegavam sacos de correspondência todo dia. Mães contando que também desconfiavam dos filhos. Pais relatando ameaças por causa de herança. Filhos denunciando irmãos psicopatas. Dona Conceição, meu filho também me ameaça por causa da casa. Minha filha rouba meu dinheiro e diz que eu vou morrer logo mesmo. Meu neto colocou veneno na minha comida. Centenas de casos parecidos com o meu. Era uma epidemia nacional que ninguém falava. Violência de filhos contra pais por herança, assassinatos disfarçados de morte natural, famílias inteiras destruídas pela ganância. Decidi responder todas as cartas, pessoalmente. Virou a minha missão, orientar outras famílias, ensinar os sinais de perigo, mostrar como se proteger de filhos interesseiros. Uma carta me marcou, especialmente: Dona Conceição, meu filho tentou me envenenar, igual a sua filha fez com as outras pessoas. Depois de ver sua história, eu tive a coragem de denunciar. Ele foi preso. A senhora salvou a minha vida. Salvou a minha vida. Era isso que eu queria ouvir. Meu sofrimento tinha servido para alguma coisa. A Juliana tinha sido presa. E outras pessoas estavam sendo salvas. Vocês percebem como uma tragédia pode virar força para ajudar os outros. Como a dor pode se transformar em propósito. Me digam nos comentários se vocês já transformaram um sofrimento em uma missão de vida. Se vocês estão vendo que minha história virou um movimento nacional, deixe esse like e compartilhe.
para que cheguem mais famílias que precisam de orientação sobre violência doméstica. 6 meses depois da primeira entrevista, recebi um convite que mudou minha vida para sempre. O Congresso Nacional queria que eu falasse sobre a violência contra idosos. Dona Conceição. Sua história precisa virar lei. Fui a Brasília pela primeira vez na vida. Aos 70 anos, eu estava no plenário da Câmara dos Deputados, contando a minha história para os parlamentares. Era surreal. Eu, uma faxineira aposentada, orientando deputados. Senhores congressistas, a violência familiar não é um caso isolado. É um crime organizado dentro das próprias casas. Filhos matam pais todo dia no Brasil. E a justiça trata como acidente. Minha fala emocionou o plenário inteiro. O resultado: criaram a Lei Conceição Santos, que obriga os hospitais a investigarem mortes suspeitas de idosos. Agora, quando uma pessoa acima de 60 anos morre e tem um beneficiário no testamento, a investigação é automática. Também criaram o Disque Denúncia Família, um 800 que funciona 24 horas para denunciar violência de filhos contra pais. M2 anos. Já recebeu mais de 50 mil ligações. Virei palestrante oficial do Ministério da Justiça. Todo mês eu viajo pelo Brasil contando a minha história, ensinando as famílias a se protegerem, orientando os idosos sobre seus direitos. Em São Paulo, falei para um auditório com 3.000 pessoas. Dona Conceição, a senhora salvou a minha vida, me disse uma senhora de 80 anos. Depois de ouvir sua palestra, denunciei meu filho que estava me roubando. No Rio de Janeiro, uma delegata criou o Protocolo Guliana, uma investigação especial para casos de filhos suspeitos. Dona Conceição, sua história revolucionou a nossa forma de trabalhar, me disse o delegado. Em Minas Gerais, criaram a Casa de Acolhimento Conceição Santos, para idosos vítimas de violência familiar, um local seguro onde as pessoas podem ficar enquanto denunciam os agressores. Recebi o título de cidadã honorária em 15 cidades brasileiras. Dona Conceição representa todas as mães que tiveram a coragem de escolher a justiça em vez do sangue, disse um prefeito. Minha história virou documentário, livro, filme para televisão. A mãe que condenou a filha foi o documentário mais assistido da história da TV Cultura. 3 milhões de pessoas viram. Se vocês estão orgulhosos de ver que a minha dor virou uma mudança real no país, deixe esse like. Porque quando a gente transforma um trauma em luta, a gente pode mudar o mundo inteiro. Mas nem tudo foram flores nessa jornada. Ser um símbolo nacional é pesado. Todo dia, gente me procurando, contando tragédias familiares, pedindo ajuda. Às vezes, eu não aguentava mais ouvir tanta dor. Tinha dias que eu chorava sozinha em casa. Por que eu? Por que eu tenho que carregar o sofrimento de tanta gente? A psicóloga Carmen me orientava. Dona Conceição, a senhora escolheu essa missão. Pode desistir quando quiser. Mas como desistir quando chegavam cartas assim? Dona Conceição, meu pai estava sendo envenenado pelo meu irmão. Depois de ver sua entrevista, conseguimos salvar ele. Obrigada por nos dar coragem. Ou assim, minha sogra estava sendo ameaçada pela filha. Mostrei sua história para ela. Agora a filha está presa e minha sogra está viva. A senhora é o anjo da guarda dos idosos. Recebi críticas também. Dona Conceição não devia ter condenado a filha. Mãe sempre perdoa. Minha resposta: mãe protege a sociedade de um filho assassino. Perdão não justifica impunidade. Gente religiosa dizia: a senhora vai para o inferno por ter condenado sua própria filha. Eu respondia: se a Juliana tivesse matado mais 20 pessoas, aí sim eu iria para o inferno por não ter impedido. Famílias de outros serial killers me procuravam. Dona Conceição, como a senhora teve coragem? A coragem vem quando a gente entende que algumas pessoas não têm conserto. A Juliana era perigosa demais para ter uma segunda chance. Conheci histórias que me arrepiaram. Uma mãe cujo filho matou a família inteira.
um pai cujo filho esquartejou a irmã, uma avó cuja neta envenenou toda a família. O Brasil tem uma epidemia de psicopatas que ninguém fala. Percebi que o meu caso não era uma exceção. Era um padrão que se repete em milhares de famílias. A diferença é que eu tive a coragem de denunciar, de escolher a justiça em vez da proteção familiar. Criei um grupo de apoio, mães que condenaram os filhos. A gente se reúne todo mês. Somos 15 mulheres que tiveram a coragem de entregar filhos assassinos para a justiça. O apoio mútuo é fundamental. Dona Conceição, a senhora se arrepende? É a pergunta que eu recebo todo dia. Eu me arrependo de não ter percebido antes, de não ter salvado o Marcelo, a Dona Rosa, o seu Joaquim, mas de ter entregado a Juliana nunca. A Juliana cumpre pena no presídio feminino de Tremembé, em São Paulo. Fica na solitária. Por medida de segurança, outros presos odeiam quem mata a família. Ela não duraria um dia numa cela comum. Recebo relatórios do comportamento dela. Demonstra total ausência de arrependimento. Mantém um discurso de vitimização. Culpa a mãe pela sua situação. Psicopata nunca muda mesmo. Juliana tentou me escrever várias vezes. Cartas manipuladoras. Mãe, me perdoa. Eu estava doente quando fiz aquilo. Eu rasgo todas sem nem ler até o fim. Não vou me deixar manipular de novo. Ela pediu para me ver 3 vezes. Eu neguei todas. Dona Conceição, sua filha tem direito à visita familiar e eu tenho o direito de não querer ver quem tentou me matar. A Juliana perdeu o direito de me chamar de mãe. Uma psicóloga da prisão me ligou. A Juliana fala da senhora todos os dias. Diz que a senhora é cruel, que não tem coração de mãe. Eu mandei dizer para ela que coração de mãe protege a sociedade de um filho assassino. Juliana tentou dar entrevistas para a TV. Dizendo que era uma vítima, eu consegui uma liminar na justiça proibindo. Não vou deixar essa psicopata se promover em cima do sofrimento que ela causou. Soube que ela estuda direito na prisão. Quer ser advogada quando sair. Dona Conceição, ela pode conseguir redução de pena, com 95 anos de pena. Só se ela reencarnar e voltar. Outros presos já tentaram agredi-la várias vezes. Quem mata a mãe não tem perdão, nem na cadeia. Me disse um diretor da prisão. A Juliana vive isolada para a segurança dela mesma. Os médicos da prisão confirmam Juliana é uma psicopata incurável, não demonstra empatia, não sente culpa, manipula todos que consegue, representa um perigo permanente para a sociedade. Se vocês concordam que a Juliana deve ficar presa para sempre, deixe esse like e me digam nos comentários. Vocês visitariam um filho que tentou matar vocês porque, para mim, alguns vínculos não têm volta. Hold. Aos 73 anos, eu deixo minha mensagem final para todas as mães e pais do Brasil que podem estar vivendo um pesadelo. Primeiro, confiem no seu instinto. Se algo parece errado com seu filho, provavelmente está errado mesmo. Segundo, sangue não justifica tudo. Filho que ameaça, que rouba, que agride os pais, não merece proteção familiar. Merece denúncia. Família é quem cuida, não quem destrói. Terceiro, não tenham vergonha de denunciar um filho criminoso. Vocês não são responsáveis pela maldade dele. Vocês foram as vítimas, não cúmplices. A justiça é o único caminho. Quarto, busquem ajuda legal. Blindem testamentos. Instalem câmeras. Documentem as ameaças. A proteção preventiva pode salvar vidas. Não esperem virar uma estatística. Quinto, criem uma rede de apoio. Vizinhos. Amigos. Família próxima. A violência doméstica prospera no silêncio. Quebrem o silêncio antes que seja tarde. Para os filhos que estão me ouvindo, respeitem seus pais. Eles darão uma vida. A educação. O amor. Herança não é um direito automático. É um reconhecimento por carinho genuíno. E para a sociedade, prestem atenção nos idosos ao seu redor.
Um vizinho machucado, um parente isolado, uma pessoa com medo. Podem estar sendo agredidos. A sua denúncia pode salvar uma vida. Minha história termina aqui. Mas a minha luta continua. Enquanto houver um filho matando um pai por herança, e eu estarei denunciando. Enquanto houver uma mãe sofrendo em silêncio, eu estarei orientando. A Juliana tentou me queimar viva, mas no final, foi ela que se queimou. Hoje, ela está presa para sempre. Eu estou livre, forte e ajudando outras famílias. Se esta história tocou vocês, deixe o like, compartilhe, comente. A sua ação pode chegar na pessoa certa, na hora certa. Pode salvar uma vida. Eu sou Conceição Oliveira da Silva. Eu sobrevivi a uma serial killer que eu mesma criei. Eu escolhi a justiça em vez do sangue. E não me arrependo nem um pouco.